Leis, cotas para a universidade e para o funcionalismo, Ministério da Igualdade Racial, atuação do Ministério Público contra o preconceito. Por um lado, o Brasil se esforça para proteger e acelerar a escalada dos negros na pirâmide social em que habitam apenas a base. Por outro, a sociedade ainda resiste em se enxergar como é, repleta de bolsões de um racismo que varia do envergonhado ao grosseiro, segundo o qual se espera que cada um saiba qual é o seu lugar. Veja o caso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Com mão de ferro, ele enfrentou e venceu as maiores bancas de advogados do país no julgamento do Mensalão. Mas, ao condenar políticos eminentes, nem mesmo militantes de esquerda conseguiram deixar de fora a cor da sua pele para analisar o temperamento difícil do ministro. Capitão do mato, ressentido, vingativo por conta de sua condição, foram alguns dos insultos que ele recebeu ao longo deste ano. Ser chamado de ingrato a quem o nomeou para o STF talvez tenha sido o maior deles. O Brasil se vê como um país mestiço, formado por brancos, índios e negros, e talvez por isso se recuse a admitir que seja uma sociedade hierarquizada, com brancos no comando. De uma forma sutil, diz o antropólogo Roberto da Mata, vimos mascarando o que ele chama de racismo à brasileira. Não é à toa que negros lotem os presídios ou que ganhem salários inferiores aos dos brancos e que as mulheres negras tenham ainda remuneração menor que a deles. Preferimos acreditar no mito da democracia racial, diz da Mata, porque isso, abre aspas, torna a injustiça algo tolerável e a diferença uma questão de tempo. Fecha aspas. Para falar da questão racial no Brasil e também do significado do Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira, recebemos Ana Maria Gonçalves, escritora, autora do livro Um Defeito de Cor. E Lígia Fonseca Ferreira, professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sejam muito bem-vindas. A Lígia também é autora da biografia e de um estudo sobre Luiz Gama, o abolicionista aqui de São Paulo. Bom, eu pergunto para vocês como é que vocês viram essa questão dessa onda de ataques que o ministro Joaquim Barbosa sofreu ao fazer o desfecho do caso do Mensalão e se isso de alguma forma mostra para a gente aquilo que a gente não gosta de ver, ou seja, temos um racismo ainda forte. O que você acha, Ana Maria? Eu acho que sim, porque é interessante você observar como no Brasil, à medida em que os negros vão ocupando certas posições de destaques, né, onde não se está acostumado a ver um negro, como por exemplo o presidente do Supremo Tribunal Federal, isso incomoda. E eu acho que mexe com um certo racismo que está escondido ali dentro das pessoas, né? E é uma situação, eu acho que o caso do ministro Joaquim Barbosa vai ser emblemático para quando a gente começar a ver os resultados das cotas nas universidades, por exemplo, né? Nós vamos ter mais negros em posições, em condições de ser um novo Joaquim Barbosa, né? Então, acredito que é um sinal do que que ainda está a vir por aí. Eu já quero voltar já nesse ponto, mas quero ouvir a Lígia também, o que você achou? Então, eu acho que tudo isso que está acontecendo, e agora centralizado na figura do ministro Joaquim Barbosa, que na verdade também tem uma popularidade, tem, digamos, uma aceitação por uma grande parte dos brasileiros, uma admiração muito grande pelos brasileiros. Eu acho que isso daí também já nos mostra que o racismo cordial não é tão cordial assim. Então a gente vai ter que, nesse Dia da Consciência Negra, que nós sabemos que é muito polêmico, muita gente questiona, a gente ouve isso hoje mesmo pela manhã, já ouvimos aí pelo rádio, né? Nossa, mas por que Dia da Consciência Negra? Por que não da consciência branca, da consciência indígena? Eu acho que a gente pode até voltar, não só a palavra negra, mas a palavra consciência, o que isso representa para nós, né? Agora, eu acho que a figura, como a Ana Maria disse, né? A medida, a gente tem tendência a imaginar talvez que o racismo vá se voltar contra aqueles que estão nas camadas mais pobres, etc. Eu acredito, até pelos estudos que nós fizemos e até por vivências pessoais, que eu acho que nós podemos falar disso, que o negro em ascensão, ele também é foco de ataques muito fortes.
E eu acho que aí no caso do ministro Joaquim nem Barbosa... Nem o cargo o poupa, né? Quer nem dizer, não é o cargo fato de poupa, se ter ascendido nem tanto. a sua trajetória, e parece, né? Aliás, eu gosto muito, amo, né, o trabalho da Ana Maria, esse livro que é magnífico, deveria ser lido por nós todos, Um Defeito de Cor. O ministro Joaquim Barbosa, ele tem um defeito de cor. Aliás, essa expressão, nunca perguntei para a Ana se ela vem ou não de um trecho do próprio Luiz Gama que em 1880 sai em defesa, num jornal paulistano, em defesa do José do Patrocínio, que tinha vindo a São Paulo fazer um comício abolicionista, digamos assim, e foi atacado, né, insultado, injuriado, como chamado de negro, né, xingado, vai, de negro por uma pessoa, e escreve no jornal, e o Luiz Gama sai em defesa dele dizendo, né, ele republicano, um líder abolicionista que libertou vários escravos negros e tinha uma mãe africana, né, que foi uma das inspirações do romance de Ana Maria. Ele diz, né, em nós negros, né, até a cor é um defeito, né? É um estigma de um crime e também um estigma de uma maldição. Né, essa maldição é uma questão bíblica. Então, quando a gente está falando de racismo, nós estamos fazendo muito fundo, exatamente, né? De uma questão há muito tempo, de um estigma que está lá no Gênesis, né, a maldição de Cã. Aquele filho de Noé que, ao ver seu pai nu, não é, foi amaldiçoado e recebeu, né, não só partiu pelo exílio, mas... de vez em quando volta. Mas fala sobre o Defeito de Cor. O Defeito de Cor é o livro da Ana Maria Gonçalves, uma obra de 800 páginas, 950 publicadas, e que foi extremamente bem recebido, elogiado, considerado uma das obras centrais de romance, no romance que trata dessa questão. E Um Defeito de Cor parece que essa expressão é muito feliz, no sentido de que é além de uma condição, é uma condição que tem um erro. Na verdade, ela vem, eu vi a citação do Luiz Gama sobre isso, mas ela vem de uma lei colonial brasileira, né, de 1700 e alguma coisa, em que dizia que os negros, né, que quisessem ocupar alguma posição de destaque na igreja, na administração da colônia ou no exército, teria que escrever ao imperador, né, atestando bons antecedentes e pedindo dispensa do defeito de cor. Né? E é interessante você ver mais ou menos essa lei, ou seja, não oficialmente, aplicada a Joaquim Barbosa, né? Ou seja, eu acho que ele é um negro que não pede dispensa desse defeito de cor, né? É um negro que se assume negro, que luta em prol dos negros, né? E que não abaixa a cabeça quando um branco acha que ele deve ser colocado no seu lugar, né? Ou seja, ele é a própria pessoa que não pede a dispensa desse defeito, né? Do que poderia se chamar... Não pede desculpas, nem tem do que pedir, exatamente, né? ele não tem do que pedir. Então, eu acho que as pessoas olham para ele e vejam que acham que ele deve ser mais humilde, mais cordato, né? Não, é uma coisa horrorosa. Isso lembra aquele ditado, né, Ana? Que, aliás, eu até coloquei como epígrafe de um dos meus trabalhos, né? Negro sabido, negro atrevido. Então, todo aquele que sabe demais, o negro que sabe demais, ele vai se tornar um insolente em algum momento. Insolente em relação a quê? Não é? E outra coisa também, impossível, não... que ele deveria se conformar. Né? Aquele negro que deveria conhecer o seu lugar. A gente já conhece bem essa questão. Vou ter que fazer de novo, não é só por gostar, né, dessa outra figura, que eu vejo assim quase um espelhamento, o Joaquim Barbosa é uma figura, digamos assim, que é a consubstanciação daquele Luiz Gama, se ele tivesse aqui hoje conosco. Interessante que o ministro Joaquim Barbosa interpretou o Luiz Gama, né, numa série de esquetes feitas pelo, acho que é TV Câmara, não sei, TV Senado, alguma coisa. Depois passou, acho que no Canal Futuro, alguma coisa assim também, não é? Então, mas o Luiz Gama teve um episódio, por exemplo, ele teve uma pessoa, ele é um ex-escravo, ele nasceu livre, ex-escravo, depois ele vai, um autodidata, mas que teve digamos assim, um padrinho, uma pessoa um protetor, aliás, a quem ele dedica um dos seus livros, mas é uma coisa assim, não era algo subserviente. Era uma pessoa que tinha um cargo importante na cidade, na província de São Paulo. E quando o Luiz Gama, já com quase 30 e poucos anos, começa a se dedicar à causa dos escravos, a fazer foi
funcionário público, né? E ele recebe a ordem de não mais se interessar pela causa dos escravos e recebe ameaça, né? Ele já se liga também ao Partido Liberal de São Paulo, o Partido Liberal Radical também, que vai ser uma espécie de embrião do Partido Republicano, e ele tem um momento assim interessantíssimo até para os nossos escritores e romancistas, onde ele vem a público através dos jornais naquele momento, não tínhamos ainda televisão, ele era uma pessoa da mídia, era seu colega, também jornalista, não é? E onde ele vai romper publicamente, né, naquele artigo Pela Última Vez, que ela está no meu livro, dizendo que ele era muito reconhecido, né, a tudo que ele recebeu de bom do seu protetor, mas que ele não admitia que ninguém tocasse na sua consciência, nos seus valores. Que ninguém mais lhe dissesse o que fazer. Exatamente. É como se houvesse uma receita também. Há muitas, digamos, o Brasil vem adotando diversas medidas no sentido de acelerar o gradualismo lentíssimo da ascensão dos negros no Brasil. A gente tem um conjunto de leis e de propostas de cotas e tudo mais. Mas como fazer com que, ao mesmo tempo, a mentalidade branca, e que talvez negros também tenham dentro de si, evolua junto? Será que o fato de que essa ascensão que vai promover o título universitário, o diploma, o estudo, pode agravar ainda mais essa visão da insolência? Onde que vocês acham que vai romper esse processo viciado que a gente tem? Eu acho que um resíduo sempre vai ter. A gente não vai nunca conseguir apagar os rastros deixados pela escravidão em nenhum lugar do mundo. E eu acredito que seja aí para as próximas gerações, quando conseguir se ver com certa naturalidade, negros e brancos convivendo no mesmo espaço, com oportunidades iguais, né? Não é algo que eu acredito que nós vamos ver. Porque a ausência do negro nos diversos lugares, quer dizer, seja no judiciário, a gente tem lá o ministro Joaquim, mas no corpo médico, nas universidades, quantos professores negros, né? Eu acho essa ausência não é uma ausência sentida, não é que a sociedade identifique como uma falta que precisa ser... Não, a sociedade acho que sempre encarou isso como muito normal, né? E é interessante você ver como... quando começou, por exemplo, a se discutir as cotas no Brasil, ou seja, quando os alunos cotistas começaram a entrar na universidade, foi que se começou a ter uma produção acadêmica, né, um incremento da produção acadêmica mais voltada a se discutir o assunto. E eu acho que isso é importante de se frisar também, porque está por aí. Que me chamou a atenção no caso da Feira de Frankfurt, que foi um escândalo. Fora do Brasil, o fato de que entre os 70 escritores só havia um negro. Não é? E para a gente, para os brasileiros, para o Ministério da Cultura, para os escritores que estavam lá, aquela falta não foi expressiva, não foi... Aliás, chamou a atenção até de fora, né? Eu acho que começou lá o movimento, né? Começou lá, os organizadores da feira que começaram a sentir essa falta de representatividade. Agora, né? E o que é muito... Desculpa. Não, mas o que é muito curioso é porque eu também isso me chamou a atenção, né? Quando a gente conhece hoje a produção, então somos até colegas e trabalhamos na mesma seara, você como escritora, mas estamos muito voltadas para essa produção cultural e literária. Então, hoje no Brasil, onde você tem uma corrente, um número enorme de escritores negros, ou seja, de pessoas que produzem seu próprio discurso, eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a gente não precisa mais de ninguém que fale de nós, né? Não somos objeto de estudos antropológicos, né? A antropologia que coloca sempre o estudo sobre o outro, né? Eu costumo dizer, eu não quero ser o outro porque eu faço parte disso aqui, eu não quero ser exotizado e colocado para fora. Mas eu acho que o que me chamou muita atenção foi, em primeiro lugar, quem fez essa lista? Então, ignora, despreza ou não sabe que existe esta caudalosa produção da literatura negra, que já foi objeto de um trabalho magnífico lá da UFMG, que é Literatura e Afrodescendência, lançada no ano de 2011. Outras antologias publicadas na Alemanha, na própria Alemanha, de 80, né? Então, na década de 80. Não é que, ou seja, um dos critérios que eles falaram que seria a publicação, a tradução. Você não estava na lista, né, Ana Maria? Eu não estava na lista. E havia outros, como você disse, tem até uma antologia famosa, né? Aquela Poesia Negra, Schwarze Poesia, tem então
Mas você acha que essa produção cultural, porque há outras, digamos, na música popular brasileira, em algumas celebridades, digamos assim, que dão essa impressão de que há uma inserção normal, natural e plena no Brasil, e eu pergunto se isso ilude ou não. Ou se a literatura negra, por exemplo, que é uma manifestação artística mais elitista, se ela está reduzida a um gueto. O que vocês acham? A gente consegue sair desse ponto em que apenas o que é muito famoso tem sentido? Tem até um estudo interessante do Damata sobre a questão do compadrio no Brasil, né? E o mercado literário, eu acho que o intelectual e principalmente o mercado literário, acontece muito isso, né? A gente consegue entrar nas editoras porque alguém indicou, e forma-se grupos que acabam sendo os mesmos que são convidados para outros eventos, né? Então fica muito difícil você inserir alguém num mercado que está há muito tempo, acho que desde que foi fundado a imprensa no Brasil e o mercado literário, é um mercado coordenado por brancos e escrito para brancos. Né? E como a Lígia estava falando, o reconhecimento da intelectualidade negra brasileira, eu acredito que isso tenha ocorrido desde a década de 1960, 1970. Começa a ver o movimento, né? E depois 78 também, quando surge, né, o movimento negro mais, digamos assim, organizado, o MNU. Você falou em racismo cordial, Lígia, o que quer dizer isso? Esse racismo cordial, eu me lembrei de uma pesquisa que foi feita há alguns anos pela Folha, que trouxe um caderno grande, assim, bastante volumoso, de várias páginas, né, fazendo uma espécie de mapeamento do racismo, porque quando a gente fala o racismo ou racismo brasileiro, na verdade a gente também tem que pensar em questões mais, digamos assim, locais, né, nem tudo se manifesta da mesma forma em todo lugar, até porque a presença do negro no Brasil, ela é também diferente do que, sei lá, Minas e São Paulo, Bahia, Piauí ou Ceará, ou às vezes onde, digamos assim, a presença indígena convive com a presença do índio. Então, eu acho que também a gente precisa olhar para isso dentro, né, dessa diversidade que é o Brasil. Desculpa, você ia dizendo? Não, eu ia dizendo que mesmo dentro de diversas regiões do país, né, não há um consenso de quem é negro. Exatamente. Né? Principalmente para nós, né? De quem é, como eu vejo, nós que somos misturados, né? Tipo, eu posso ser considerada negra no Rio Grande do Sul, branca na Bahia, né? Eu acho que depende desse... A gente tem uma classificação. Então, nesse sentido, o que é o racismo no Brasil hoje? Quer dizer, sempre se disse que o racismo brasileiro se esconde em 1000 disfarces, em 1000 configurações diferentes, portanto, é sempre complicado identificar, já que nunca foi um objeto de lei, a não ser esse do defeito da cor que você mencionou, mas diferentemente dos Estados Unidos, em que houve leis de segregação, aqui a gente não teve. A gente não teve hoje, quando vocês falam em racismo, porque de fato sentem e sabem que é problema, que é questão, isso, onde que ele está? Como ele se manifesta? Quer dizer, na verdade, nós chegamos a ter leis, sim, né? Eu acho que foi na década de 70 agora, que saiu uma lei da Constituição brasileira que dizia, primeiro proibia a entrada de africanos no Brasil como imigrantes, né? Uma lei do período colonial ainda, do Império. Depois ela começou a proibir a entrada de, não necessariamente africanos, mas pessoas que parecessem ser africanos, ou seja, negros de qualquer lugar, e de japoneses e chineses e tudo, né? E depois essa lei foi modificada novamente, e eu acho que só foi tirada na década de 70 agora, né, dizendo que para ser imigrante no Brasil, o critério a ser adotado seria aquele que iria favorecer as características europeias da população. Né? Ou seja, então, esse é o racismo brasileiro, né? Ou seja, ele não é esse tão branqueamento oficial, né? Esse branqueamento. Esse recorte das leis, Ana, você falando, eu acho que, quando a gente estuda as leis, eu fiz uma palestra ano passado, muito interessante, porque a gente, racismo, ou seja, essas coisas sobre que a gente fala, a gente não quer falar apenas, não são apenas nossas ideias, a gente tem como comprovar isso a partir, né, de textos. Então, se a gente fizesse um estudo, por exemplo, de uma lei, a Lei Afonso Arinos, que é dos anos 50, a gente veria, é uma lei muito curiosa, né, de 1951, onde em quase 10 artigos
você já tinha ouvido falar dessa lei Afonso Arinos? Ela vai descrevendo as situações. Naquele momento não havia uma criminalização hoje do racismo, como a gente tem desde 1988 com a Constituição. Mas ela vai descrevendo as situações que proibiam discriminação. Então, estabelecimentos comerciais e estabelecimentos de ensino que não recebessem seriam punidos. Restaurantes, hotéis que não servissem a negros seriam punidos. Aliás, essa lei ela foi gerada, não foi nem por uma situação brasileira, que tivesse afetado um brasileiro. É que veio uma atriz americana de cinema e sofre um constrangimento enorme dentro de um hotel no Rio de Janeiro e passamos, né, uma vergonha, né, assim, muito grande para o exterior. Então, se a gente pegar esta lei, a gente vai ver, então, as situações onde havia a prática dessa, digamos, discriminação, desta segregação. E de como era necessário. Pois é, então. E outra coisa, até fiquei observando, mas não, acho que eu me distraí um pouquinho, mas a gente tem uma lei municipal, aqui em São Paulo, na entrada, olhem todos, né? Todos os que residem em prédios, nós temos aquela plaquinha, lembrando que não é possível. Ela foi ampliada, mas inicialmente... Exatamente. A gente viu recentemente o incidente da Oprah Winfrey comprando uma bolsa na Suíça e alguém de grife, alguém dizendo, uma funcionária dizendo, não, você não tem dinheiro para comprar, vai lá na seção de sedes. Parece que, digamos, o racismo não tem muito fronteiras. Mas no Brasil, quer dizer, em que mulheres ainda estão numa situação inferior ainda às dos homens negros, com mais lutas e com mais dificuldades, eu pergunto, o que elas têm pela frente? Qual é o caminho para essa consciência negra que as habilite a mais? Os negros sofrem imensas dificuldades no Brasil, a gente já sabe, mas as mulheres negras, quando a gente vê as estatísticas, é uma coisa mais assustadora ainda. Segundo os estudos sobre a população economicamente ativa, há um avanço de 2002 a 2010 no último levantamento, mas a gente vê que as mulheres negras ganham, em média, em 2010, 37% menos que os homens negros. 80% menos que as mulheres brancas e 156% menos que um homem branco. Quer dizer, é realmente a base da pirâmide, não é? Por que as mulheres estão nessa situação? O que elas podem fazer para melhorar a sua própria vida? O que elas podem contar na medida em que amanhã é o Dia da Consciência Negra? Eu acho que são várias áreas, né, em que ela tem que atuar. E uma que eu tenho acompanhado mais é o movimento negro, feminista. Né, porque eu acho que mesmo as lutas históricas das mulheres, né, não só no Brasil, mas em qualquer outra parte, né, ou seja, o movimento feminista que a gente vê hoje foi fundado por mulheres brancas, né, para atender demandas de uma população branca, né, enquanto, por exemplo, clamava por salários, por poder sair de casa para trabalhar. A mulher negra escrava sempre trabalhou fora, sempre sustentou família, sempre, né. Então há demandas... Não teve nem essa opção, né? Exatamente, há demandas que não contemplam a situação da mulher negra. Então, eu não sei, a área que eu tenho mais acompanhado é por aí, e que é uma luta que eu acredito que ela tem que tentar colocar a sua própria pauta, que são necessidades diferentes da mulher branca, né, dentro do movimento feminista, para que se possa ganhar mais força aí, né, e junto, porque são problemas das mulheres que atingem todo mundo. E eu acho que a solução, ou uma possibilidade, na verdade, não é só para a mulher negra, mas é para uma série, para milhões de brasileiros. É educação, 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 educação de qualidade. E a gente, quando fala de cotas, a gente pensa muito, né, no ensino superior, mas eu acho que nós não podemos esquecer que houve uma deterioração também do ensino público e a coisa precisa começar lá atrás, não é? Agora, talvez por ser professor universitário, uma figura até um pouco inexistente, que a gente gostaria que também aumentasse, né? Essa representatividade, essa exemplaridade é muito importante. Você que vive nos Estados Unidos, você sabe como, inclusive, eles olham muito e valorizam, né, esse espírito. Então, a gente não quer nunca ser exceção, a gente gostaria que essas figuras se multiplicassem, mas eu tenho percebido, se eu olhar, por exemplo, para 10 anos, que as mulheres, de modo geral, as mulheres negras e essas que estão em busca da ascensão, digamos, o vigor, o dinamismo, o empenho, a vontade
de crescer, de estudar, de ir além, eu estou achando formidável. Eu ando bastante otimista. Tomara! E eu acho que é um grupo cuja escolaridade tem aumentado mais no Brasil proporcionalmente. Até porque era o mais precário, né? Então, e tem políticas públicas, e há políticas públicas que estão também favorecendo hoje quem está se dispondo a isso. É muito sacrificante, elas fazem horas de transporte de trabalho, mas elas estão indo em busca deste sonho e dessa realização. Muito obrigada, Lígia. Muito obrigada, Ana Maria, pela participação aqui no Entre Aspas. Muito obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na quinta-feira. Até lá.